Você tem o sonho de ser funcionário público? Eu nunca tive esse sonho, mas por conta de toda a minha história de vida, que eu já contei aqui em outros vídeos, né? Mas eu tive que ser funcionária pública, foi a escolha que eu tive que tomar pela minha razão, não pelo coração, para cuidar do meu filho, né? Eu nunca tive esse sonho, mas eu fui funcionária pública por 18 anos. Eu larguei esse emprego, eu gravei outro vídeo já aqui no canal, contando, né, que eu larguei 18 anos de funcionalismo público para empreender com arte, mas naquele vídeo eu fiquei de gravar um vídeo só sobre como eu me senti com o funcionalismo público, como que foi trabalhar numa escola. No meu caso, eu era professora de arte, eu tinha 2 cargos na prefeitura, porque eu prestei 2 concursos e entrei em 2, né, então eu tinha 2 cargos acumulados, isso é bastante comum com professores, né. E aí eu vou contar o que eu vi, o que eu acho disso tudo, né? E aí eu gostaria muito, né? Eu vou contar a minha versão, o que eu acho, o que eu vivi, o que eu sinto. E eu gostaria muito, de verdade mesmo, de ouvir o que você tem para dizer, se você tem uma experiência com funcionalismo público, se você já foi ou se você é funcionário público. Eu gostaria muito de ouvir a sua experiência. Acho muito legal ouvir as diversas percepções a esse respeito, né? Então eu vou dizer qual foi a minha percepção. Bom, quando você entra no funcionalismo público, a primeira felicidade que tem, eu vou falar por mim, minha primeira felicidade foi ter estabilidade. Eu procurei o funcionalismo público para ter estabilidade, até porque eu tinha um filho especial que faleceu há 2 anos, mas eu criei ele por 21 e eu precisava cuidar do meu filho sozinha, já que o pai não quis. Ok, eu tenho outros vídeos que contam essa história melhor, né? Então a primeira coisa que eu gostei, né, que eu procurei, foi a questão da estabilidade. Saber que você não vai perder o emprego, a não ser que você faça algo cabuloso, né? Que você não vai perder o emprego e que seu salário vai estar lá todo mês, gente, é uma sensação que a princípio é maravilhosa, né? Você não vai se preocupar em perder emprego, né? Eu entrei nova na prefeitura, mas eu já tinha tido 2 empregos antes, que eu perdi por conta de situações em hospital com meu filho e tal, e acabei perdendo emprego para cuidar dele, né? Então eu estava muito feliz com essa questão da estabilidade. Porém, eu fiquei 18 anos, e o que acontece? Essa estabilidade, ela começa sendo boa, mas é o seguinte, o seu salário, ele também é estável. Inclusive, quando eu entrei na prefeitura, eu tinha um salário que eu fiz tanta coisa naquele primeiro ano, até porque eu estava acostumada de viver com muito pouco, que eu passei um perrengue muito grande, assim, quando meu filho nasceu, e eu já tenho um vídeo que fala sobre isso aqui. Mas, parecia que era tanto dinheiro, que eu realmente, eu comprei carro zero no primeiro ano, e eu quitei o carro zero no primeiro ano, né? Eu troquei geladeira, minha geladeira tinha 20 anos. Eu troquei a máquina de lavar roupa, que também tinha 20 anos, e ela, tipo, ela ia bater roupa, ela saía pulando, não é brincadeira, ela saía do chão, e ela pulava com o movimento dela ali. E eu troquei isso, eu dormia num colchão, então eu comprei uma cama para eu dormir, né? Tinha várias coisinhas assim que eu fiz no primeiro ano que eu entrei na prefeitura. Gente, foi assim, eu me senti muito abastada e feliz. Mas, com o passar do tempo, o salário não acompanhou a inflação. Meu salário, o último, né, que eu recebi, né, eu pedi demissão tem 2 meses, mas o que eu recebi assim por último, gente, era irrisório. Era assim, era muito pouco, né, assim, perto do que eu ganhava antes. Tipo, o salário não acompanhou, então meu poder de compra ficou muito, mas muito menor mesmo. Jamais que eu ia poder comprar um carro zero e ainda quitar no mesmo ano. Tipo, não, sem condição, não daria. Então, uma coisa é isso. E se você quer crescer, que nem eu quero crescer, eu quero crescimento. Como que você cresce se você está estável? Porque às vezes parece que a gente vai chegar a algum lugar, mas não chega. Eu ainda tive o pensamento, como eu realmente passei muito perrengue quando meu filho nasceu, eu virei uma pessoa que economizava muito. Passei esses anos todos sendo hiper econômica, né? Tipo, sem ficar saindo para comer, sem gastos assim, sabe? Tipo, eu sempre tive que fazer assim, eu quero viajar nas férias. Vou dar esse lazer para os meus filhos e tudo mais. E para mim mesma também, né? Então, eu conseguia sempre assim, não vou sair para comer, não vou
comprar determinada roupa ou alguma coisa que seja apenas um luxo a mais para mim, né, um luxo, tipo, quando eu digo luxo é assim, algo mais caro, algo que eu não preciso, algo que eu só queria comprar pelo meu gosto. Eu acho que eu fiquei muito centrada em ficar economizando, sabe, assim, porque já me faltou, né, já me faltou. Então, quando eu entrei na prefeitura, embora eu tenha feito essas compras que eu precisava mesmo, porque, como eu falei, eu dormia até no chão, e eu comprei uma cama, coisas básicas também, né, minha geladeira já não gelava direito, eu comprei uma geladeira, só o básico. Mas eu fui econômica demais esse tempo todo, e eu sempre fui investindo. Claro que por milhares de anos eu fiquei investindo só na poupança, coisa que, assim, hoje é muito assim, comum, todo mundo sabe que você não deve investir na poupança, porque isso, malemar que não é investimento, o ideal é você investir em outros investimentos. Mas eu não tinha essa noção, não tinha esse conhecimento, investi na poupança, e foi um guardar dinheiro, né? E serviu para mim também, sabe? Serviu, mas hoje eu tenho investimentos em outros produtos, né? Que eu aprendi um pouco melhor sobre isso. E tenho ajuda também de uma pessoa especializada, porque mesmo aprendendo um pouco, eu não sinto que eu sei totalmente fazer isso, né? Então eu fui guardando esse dinheiro, que foi o que eu acho que me ajudou a hoje ter, inclusive, uma renda, né? A partir desse dinheiro guardado. Mas isso é porque eu me privei de coisas. Não me senti privada, não me senti mal, não me senti pobre, não me senti péssima, porque, não vou sair para comer. Gente, para mim sempre foi tranquilo pegar, ir no mercado, fazer as coisas em casa, comer em casa. Eu nunca tive esse problema. E não é que eu nunca comi fora. Sim, só que não é aquela coisa constante. Todo mundo aí pede iFood, vamos sair para comer, vamos sair para comer. Eu não, né? Para mim era uma coisa assim, ocasião especial, uma coisa legal que aconteceu esporadicamente, aniversário, coisa assim, eu saía para comer fora. E não me sinto que eu perdi, não sinto que eu fiquei menos do que outras pessoas ou coisa assim, porque eu não ficava saindo para comer, né? Da mesma forma, a questão de roupas, eu sempre fui muito básica, assim, com roupa. Eu gosto de dar uma variada, mas assim, eu percebo assim, às vezes eu tive uma questão, né, assim, um parênteses, nos 2 anos, nos 2 últimos anos, que foi desde que meu filho morreu, eu comecei a comprar roupa igual uma louca. E eu demorei para entender que eu estava preenchendo um vazio que jamais será preenchido, porque é o vazio que o meu filho deixou. Mesmo assim, eu fiquei comprando roupa, né? E então eu tô cheia de roupa. Até várias eu já dei, porque daí eu comprei, daí não ficou legal, daí eu até não troquei, mas também não ficou bom em mim, eu já doei, né? Ou seja, que piração. Mesmo assim, comprei um monte de roupa e várias não ficaram legais e várias estão em casa e eu não uso, porque acaba que eu vou escolhendo sempre as mesmas peças, ou seja, não precisava disso também. Então eu quero dizer que eu fui econômica e não foi o emprego público que me deu exatamente o dinheiro, claro, se me deu estabilidade, né? Eu pude contar com aquele dinheiro e pude pensar assim, todo mês eu vou guardar X. Foi o que eu fiz. Claro, o emprego possibilitou isso? Sim, mas eu acho que quando a gente quer crescer, a gente precisa de mais do que isso, do que só essa estabilidade, ganhando um salário que você não tem como pedir promoção, você não tem como se doar muito e falar assim, não, eu mereço. Não tem isso. Aí, falando nisso, quando falam assim, porque funcionário público é tudo folgado, é tudo, não trabalha, essa é uma frase comum, né? Não é a total realidade, né? Afinal, os funcionários públicos estão ali trabalhando e fazendo, sim, o serviço funcionar. Então, meio assim, exagerado demais quem fala isso. Mas existe, sim, no funcionalismo público uma questão onde você vai percebendo que no dia a dia, não importa o quanto você doa de si, mesmo assim você não vai ter aquele reconhecimento financeiro, não vai ter. Você não tem como, digamos, subir de cargo porque você prestou para um cargo, e aí você se mantém naquele cargo, né? O máximo, no caso da prefeitura onde eu trabalhei, e eu sei que isso é diferente em algumas prefeituras, né? Tem prefeitura que é de um jeito e tem que é de outro, que eu vou dizer o quê? Na prefeitura que eu trabalhei, cargo de diretora e coordenadora é um cargo de confiança, é um cargo indicado. Se você é amiga de alguém ali, se você tem aquele jogo de cintura político e tal, você pode ser chamado. Se você não é amiguinha de ninguém, se você não tem aquele jogo de cintura, né, aí você não vai. Mesmo assim, esse cargo de confiança, a pessoa que está lá como diretora, como coordenadora,
ela ganha muito pouco a mais. Eu sei porque eu tive amigas, em 18 anos, imagina, eu sei bastante coisa ali do que o pessoal vivia, né? Eu ganhava o quê? 1.000 e pouco a mais? Ah, 1.000 e pouco é dinheiro, mas pelo tanto de trabalho a mais e responsabilidade a mais, não compensava para ninguém, tanto é que tem muita rotatividade, porque não é interessante, é muita responsabilidade estar nos eventos da cidade, por exemplo, para bater palmas ali, né, para o prefeito, né, tem que participar de tudo isso e financeiramente não compensa muito. E aí, se você é um funcionário que não faz grande coisa, que mais falta do que vai, se nem gosta do trabalho que você tem, né? Mesmo assim, você não é mandado embora. Se você faz meia boca, aí você não é mandado embora. Então, todo mundo que tá ali, imagina dentro de uma escola, gente, trabalha muita gente, né? Então, eu trabalhei, por exemplo, em escola de educação infantil, onde tinha auxiliares de educação infantil que ficam na creche. Aí tinha as professoras, tinha o pessoal da limpeza, tinha a diretora, coordenadora, secretárias, né? Então, várias pessoas trabalhando no mesmo lugar para fazer a escola funcionar, para os alunos estarem bem atendidos e tudo mais. Mas, gente, eu via auxiliares de educação infantil que odiavam criança, que prestaram porque só precisava do ensino médio. Precisava do ensino médio para entrar. Até um ponto que eu sempre questionei, né? Eu acho que assim, para você ir trabalhar com criança, você deveria ter uma prova a mais de aptidão, né? Alguma coisa, passar por algum profissional que pudesse avaliar se você é apto para trabalhar com crianças. Por que você quer trabalhar com crianças? Sabe esse tipo de coisa? Pode parecer exagero meu, mas não é. Não é, porque eu vi funcionários que gritavam, berravam com criança pequena de 3 anos, surtada ali, gente que nunca teve filho, que nem não gosta de criança, que não vê a hora de dar o horário para ir embora, porque não suporta mais, porque não quer trocar xixi, não quer trocar cocô, não sei o que lá. Aí fala, mas você era professora, você trocava. Gente, numa escola, todos os adultos são responsáveis pelas crianças. A criança tá ali com você naquele momento, não importa exatamente quem é você, qual é o seu cargo, você tá ali para atender a criança. Então, sim, já cansei de limpar xixi, cocô, nariz, né, tudo. A criança tá ali para ser cuidada, né? Então, quando você vê pessoas que quase abominam criança e estão ali, aí você fala, tá tudo errado. Começa a perder a vontade de trabalhar. Então, assim, eu vim para falar de funcionalismo público, porque realmente é o que eu fiz da minha vida, mas eu estou contando da minha experiência específica sobre professora. Essa é a experiência que eu tenho. Você começa a enxergar coisas, você fala assim, cara, isso daqui é um absurdo. Como que fulana ainda está em sala de aula? Como que fulana é auxiliar de educação infantil se não suporta nem olhar para a cara da criança? Como que por mais que você vá lá, relate a situação, né, os próprios colegas ali, tipo, eu não era da creche, mas os próprios colegas da creche se viam, né, vão relatar a situação, não chega a lugar nenhum, né, o funcionário continua ali. Aí eu ficava pensando, se fosse filha minha na mão dessa pessoa, as mães colocando a criança ali sem saber o que está acontecendo ali exatamente, a criança de 3 anos, ela se comunica tal, mas muitas vezes ela não vai comunicar o que está acontecendo ali em casa, não vai falar com todas as letras, às vezes ela nem lembra o nome da auxiliar que está ali causando, sabe? Olha que situação delicada. Agora, imagina eu, mãe de 3, que gosto de crianças e tudo mais, olhando para situações desse tipo, né? Ou olhando para pessoas que estão em cargos de confiança, na direção, coisa do tipo, que você olha claramente que não deveria estar lá por N motivos que você está vendo diariamente, e mesmo assim a pessoa está lá porque é politicamente, é estratégico, né? E por isso a pessoa está lá. Sabe, são coisas, gente, que você começa a olhar e você fala assim, não me identifico com isso, né? Fora essa aceitação do, é isso mesmo. Ah, é assim mesmo. Ou, eu ganho, que nem eu tinha um bom salário, eu tinha 2 cargos, então eram 2 salários. De professora, isso não é nenhuma grande coisa, né? Nós sabemos disso, mas era bom, era um dos melhores salários ali da escola, né? Mas você via pessoas que ganham ali R$2.000, que é muito menos, mas que você vê o potencial da pessoa,
né? Eu até falava, fulana, meu, vai fazer tal coisa. Mas não, tá contente, tá assim, ok, pelo menos eu tenho estabilidade, eu vou ganhar R$ 2.000 pro resto da vida, né? Mas qual é a sua vontade? Por exemplo, para quem tem o sonho de ser funcionário público, por que esse sonho? Né? Que nem eu falei, eu nunca tive esse sonho. Eu precisei entrar no funcionalismo público e, graças a Deus, eu saí. Sou grata, mas deu minha conta. Mas, e você, por exemplo, que está prestando concurso público, ou você que está no funcionalismo, vê essas mesmas coisas que eu, tipo, para quem está prestando, o que você espera? Eu sei que a estabilidade é legal, porque fala, meu Deus, mas o país está um caos financeiro, tal, é bom que eu tenha uma estabilidade e receba tanto, mas aí eu não acho errado, não acho errado. Só que aí eu penso assim, alguém que quer alçar voos mais altos, ganhar mais em qualidade de vida, em botar suas potencialidades para fora, como no meu caso que eu sou artista, e é isso que eu estou fazendo agora, né? Se a gente quer mais da gente mesmo, aí eu acho que o funcionalismo público não serve. Essa é a minha sensação sobre ser funcionário público. Pode ser que seja uma sensação que você que é funcionário público não tem, né? Mas eu acho que são questões assim que para quem quer ser funcionário público, vale a pena pensar. E lembrar também que eu estou falando da realidade de escola, e eu trabalho não, né? Eu trabalhava numa prefeitura muito boa nos termos assim, é uma cidade muito boa, é uma cidade muito reconhecida pela qualidade de vida. E tem sim um ensino bom, mas eu estou falando do ser funcionário público. Me conte aí sua experiência, porque eu quero muito saber. Eu sei que, por exemplo, no Banco do Brasil tem concursos internos, né? Então você entra, mas você pode prestar um concurso e você aumenta o seu cargo lá, né? Tem isso, eu não sei como funciona outras alçadas aí, porque a minha experiência é só essa que eu falei. Mas eu gostaria muito de saber como funciona em outros lugares, então se você está em outro tipo de lugar e gostaria de me contar como é, eu vou adorar saber, porque eu gosto muito de saber histórias. E se você gostou do vídeo, dá um like para me ajudar a levar esse vídeo para mais gente. Se você se identificou comigo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.